Pare de querer agradar tudo e a todos. Eu tenho uma sensação de que eu me sinto livre, sabe? E depois de tanto tempo, eu realmente agora não tô mais agradando ninguém a não ser eu mesma. Pra quem não me conhece, eu sou a Daniela, eu tenho 32 anos, sou solteira, não tenho filhos e eu sempre fui uma pessoa que queria agradar a todos. Estou numa fase de autoconhecimento muito louco que eu deveria ter feito isso há muitos anos atrás, mas eu acho que não ia fazer tanto sentido igual tá fazendo agora. Eu queria muito ter essa mentalidade antigamente, tá? Pra falar a verdade. Mas não foi assim. Então, eu acho que depois de tantos anos, eu realmente despertei meio que depois dos 30, sabe? Eu quero compartilhar com vocês pensamentos e ideias que me fizeram evoluir e ter uma mentalidade um pouco diferente daquela que eu tinha quando eu tinha 20 anos. São 7 coisas que eu parei de fazer depois dos 30 e a primeira dela é parar de agradar os outros. Parar de querer que as pessoas gostem de mim. Vou dar um exemplo para vocês. Acontecia muito das pessoas julgarem, né? As pessoas julgam muito pela aparência, pelo primeiro instante. E acontecia da pessoa me julgar sem me conhecer. E já deve ter acontecido isso com você também. E aí o que acontecia? Eu queria provar para essa pessoa que eu era uma pessoa diferente do que ela achava que eu era. Eu queria mostrar para ela que eu era diferente, que eu era legal, sabe? Eu queria isso. E aí, eu lembro de uma ocasião assim, que foi uma amiga minha, me apresentou a amiga dela, e a amiga dela não fez questão nenhuma. E a gente sabe, né, quando a pessoa não vai com a nossa cara. E aí eu tentava agradar ela de tudo que é jeito, sabe? Eu tentava chamar ela, conversar, nós tava tipo num barzinho, tentava toda hora chamar, assim, tentar mostrar pra ela que eu era uma pessoa legal. E mesmo assim não deu certo. Então, eu fiz isso várias vezes da minha vida. Nossa Senhora, muitas vezes querendo provar isso, sabe? E não faz o sentido nenhum. Hoje em dia eu olho pra trás e falo assim, meu Deus, pra que eu fiz isso, sabe? Enfim, hoje eu não tento provar nada pra ninguém. Se a pessoa gosta de mim, ela vai me conhecer, ela vai gostar. Se ela não gostar, tudo bem. A gente não tem que agradar a todo mundo. E vamos para a segunda. A segunda é muito importante, que é não ignore sua intuição. Gente, não adianta. A minha intuição, ela sempre, 90% dos casos, ela está certa, sabe? É dificilmente. Eu que às vezes ignoro ela, e vou dar um exemplo, talvez já aconteceu com você. Tipo assim, aconteceu alguma coisa e minha intuição tá falando que aquela pessoa não vai ser legal comigo. E eu ignoro, porque eu falo assim, não. Nossa, para de maldade, Dani. Sabe? Eu fico com aquilo. Por que você tá com tanta maldade? Para com isso. E daí eu ignoro uma vez, ignoro duas. Na terceira, minha intuição vai lá e fala realmente que eu estava certa. É sempre isso. Minha intuição não falha. Então acredito na sua intuição. No fundo, eu acho que a gente sempre sabe da verdade, a gente que ignora, sabe? Pra não querer acreditar. Mas não ignore. Sempre pense um pouquinho, sabe? Pense um pouquinho a mais, leve em consideração sua intuição. Terceiro, parei de me explicar demais para as pessoas. Se eu não quero alguma coisa, eu simplesmente falo que não quero. Parei de, sabe, o porquê? Por quê? Eu parei de me explicar. Eu sei que muitas vezes dá aquela sensação de que você é grossa, né? Ah, a pessoa te chamou, sei lá, pra sair. E você fala assim, não, hoje não dá. E daí você não se explica, dá aquela sensação, porque a gente tá acostumada a falar o porquê, a se explicar. E aí é muito engraçado isso, porque quando você começa a fazer isso, você vê que dá um alívio, sabe? Você não precisa inventar nada, porque antigamente eu inventava tanto. Ai, que amanhã eu tenho não sei o que, não vai dar pra ir, depois a gente marca, sabe? Esse cheio de caô. Pois é. Simplesmente hoje eu falo não, não quero, não vou, sabe? Curta,
e grossa. Infelizmente as pessoas levam por essa consideração, mas não é. Não é porque eu sou grossa, mas é porque não tem muito o que explicar, né? Se você mente, eu acho que é pior. Não sei. Deixa aí a reflexão para vocês. Agora a quarta, já emendando nesse assunto, é aprender a dizer não. Gente, como é difícil você dizer não. Meu Deus do céu. Muitas pessoas falam isso comigo e eu comecei a colocar em prática e eu percebi que realmente é muito difícil. É muito difícil você apenas dizer não. Porque a gente é acostumada a isso, a sempre sim, sempre ou não com justificativa. Só que o não é essencial para nossa evolução. O não é aquele seu limite, é você se respeitar. Então, eu acho que a gente tem que aprender a dizer não. E hoje ainda tenho assim, às vezes eu falo: "Ah, não vou me justificar", mas não, sabe? Não é não, pronto. Nossa, eu já sofri tanto de às vezes não queria fazer alguma coisa e aí eu fazia porque eu não tinha coragem de dizer não. Isso é muito ruim. Nossa, quantas vezes aconteceu isso? Então, diga não. Quinto, parei de ter vergonha de querer coisas grandes, de ser ambiciosa. Tipo, falar que eu quero viajar para fora do Brasil, que eu quero ganhar mais dinheiro, que eu quero recomeçar, mudar de vida. Vou dar um exemplo para vocês. Você já percebeu que quando você fala assim para alguém: "Ah, qual o seu sonho?" "Ah, meu sonho é ganhar muito dinheiro e ser rica." A pessoa já te olha assim. E falam: "Ah, eu tendo pra pagar minhas contas e comprar o que eu quiser, tá ótimo." Ai, muito humilde ela. Aí dá a sensação de que eu sou desumilde. Vocês já perceberam isso? Você já fez isso? Testa então. Esse pensamento é muito de crenças negativas. Juro, porque eu já tive esse pensamento. E hoje, definitivamente, eu não me culpo por querer muito, por pensar grande, por querer uma vida extraordinária. Não me culpo mais. Antigamente eu me culpava, porque dá a sensação de que, sei lá, eu acho que as pessoas associam rico a ladrão, não sei. A rico a desonesto, sabe? Não sei. Mas enfim, hoje eu não me culpo mais. Se essas pessoas quiserem vir comigo, ótimo. Se elas não quiserem, é a escolha delas, não posso fazer nada. Simplesmente esse é o meu pensamento agora, sabe? Então, sonhe grande, não importa, sonhe grande. Sexto, e um dos mais difíceis, parar de ser perfeccionista. Meu Deus do céu, como eu sou perfeccionista. Tá, eu era, não sou mais. Gente, eu descobri isso. Eu não era. Aliás, eu não sabia que eu era. Não sabia que eu era tão perfeccionista. Tudo que eu vou fazer, eu quero sempre perfeito. Eu tenho que estar perfeita, eu tenho que estar com o cabelo perfeito, eu tenho que estar com a roupa perfeita. Que difícil, isso é muito difícil. Eu tenho que estar com o telefone, com tudo. Tipo, se eu vou começar um vídeo, eu tenho que estar com tudo, o ambiente externo, interno, tudo perfeito. Gente, isso é um saco. Isso é uma luta constante que eu descobri que eu tenho. E que isso bloqueia de muitas coisas. Meu Deus do céu. E, tipo assim, eu sou criadora de conteúdo na rede vizinha e eu percebi, depois de começar a criar conteúdo lá, que eu sou muito perfeccionista. Eu tô melhorando, eu juro que eu tô melhorando. Mas é muito difícil, porque eu quero sempre as coisas muito perfeitas e daí quando as coisas não estão perfeitas, eu simplesmente não faço. Então eu vou adiando, vou adiando, vou adiando. E isso, pra quem cria conteúdo, é terrível. Pois é terrível. Então eu melhorei muito. Tipo assim, agora eu faço, mesmo que venha aqueles pensamentos, ó, não tá bom, não sei o que, a sua roupa não tá legal. Sempre inventa alguma coisa. Parece desculpa, né? Mas é perfeccionismo. E aí eu comecei a fazer mesmo com esses pensamentos. Então, deixar de ser perfeccionista é um processo também, porque seu cérebro tá acostumado com isso, né? É muito difícil. E eu conheço, tipo, algumas pessoas também que são assim, e elas concordam comigo que é muito difícil. É muito difícil. Me conta aí se você conhece alguém ou se você é assim também. Por favor, me deixa nos comentários. Mas eu tô melhorando, eu melhorei muito. Muito mesmo.
Sétimo, parei de carregar problemas que não é meu. Meu Deus, que alívio isso. E é um processo porque quando você começa a criar o seu novo eu por quê? Vocês vão entender agora. Eu nasci e cresci numa família que tem crenças. A minha mãe, meu pai me ensinaram coisas e valores deles. Quando eu saí de casa, eu comecei a criar valores e crenças minhas. Então eu recriei esse novo eu. Eu recriei essa nova pessoa. Que, vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe nunca gostou de quiabo. Então ela nunca trouxe para dentro de casa isso. É bobo, mas é um exemplo que vale para tudo. E aí eu não comia. Quando eu comecei a morar sozinha, aí que eu fui experimentar e ver que eu gostava. Porque até então eu falava que eu não gostava porque minha mãe não gostava. Olha que loucura. Então é uma recriação de um novo eu. Isso serve para tudo, tá? Finanças, alimentação, treino, tudo, 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 tudo. Crenças limitantes. Então, parar de carregar o problema que não é meu me deu um alívio. Porque tem pessoas que a gente quer carregar junto. Tem pessoas, sei lá, amigos de infância, amigos da sua adolescência, que você quer que evolua junto com você, que recrie esse novo eu junto com você. Só que isso não dá certo, definitivamente. Se a pessoa não quiser, não vai dar certo. E eu sempre fui assim, eu aprendi, eu queria ensinar pra pessoa. Ai, olha só o que eu aprendi. Na época que eu comecei a mudar minha mentalidade, foi por causa do marketing digital, né? Então, tudo que eu aprendia de tráfego, tudo que eu aprendia, eu queria ensinar. E porque era algo novo e era algo legal. E daí eu comecei a ganhar dinheiro com infoproduto. Então, eu queria ensinar para os meus amigos. Só que acaba que você quer ensinar e você começa a carregar essa pessoa junto, sabe? Ela não tá na mesma vibe que você. Então eu sofri um pouquinho com isso, porque eu queria que as pessoas evoluíssem junto comigo, eu queria trazer pessoas junto comigo. E eu comecei a gastar energia à toa, tipo, porque à toa não, né? Porque eu ensinei, foi bom pra mim, foi bom pra pessoa, porém ela não quis caminhar junto comigo. Isso não é uma pessoa específica, tá? Isso foi várias pessoas ao longo desse trajeto até eu aprender a parar de carregar os problemas que não é meu. Porque às vezes a pessoa reclamava alguma coisa comigo. Nossa, meu trabalho tá ruim e tal, tô trabalhando demais. Ai, tô chegando em casa, sei lá, 9 horas da noite, e daí eu sabia da solução, sei da solução, só que ela vai precisar se dedicar a um novo, e aí eu queria ajudar. E daí eu quase fazia pra pessoa. Então hoje, problemas que é dela, problemas meu é meu, sabe? Eu não fico mais carregando isso. Ela escolheu a vida que ela tem, eu escolho a vida que eu tenho e tudo certo. Agora você não consegue mais ter conversas, sabe? Aquelas conversas que a gente tinha, aquela amizade que a gente tinha antigamente, você não consegue mais ter. Véi, como que pode? Você só. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quando eu encontro algum amigo da escola, ou alguém assim que eu era muito. Tinha uma amizade muito forte, hoje a gente não consegue falar de presente e de futuro mais. A gente só consegue conversar de coisas do passado, coisas que a gente fazia antigamente, sabe? É um negócio muito louco. Então, esse novo eu requer muito da gente, sabe? Muita disciplina, muita sabedoria para aprender e cortar laços. Essa é a palavra certa. A cortar laços. Então é isso, são as 7 coisas que eu aprendi e parei de fazer, que sempre dá um start, porque é difícil criar essa nova pessoa, essa nova personalidade, mas que eu tô gostando do processo e tá me fazendo bem e tá me fazendo evoluir. Não esquece de deixar nos comentários aí a opinião, o que você precisa melhorar, o que é que tá sendo difícil pra você também. Não esquece de dar o like e se inscreve aqui no canal que vai ter mais vídeos sobre isso. Beijo!